Lucas, no capítulo 10, a Bíblia fala que um certo intérprete da lei perguntou para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou para ele: o que diz a lei? Você, como um mestre, como um interpretador da lei, como alguém que conhece as leis, o que a lei diz sobre isso? Então esse intérprete da lei, ele diz: olha, a lei diz que eu devo amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com tudo, e ao próximo como a mim mesmo. O Matthew Henry, ele dizia o seguinte: este é o primeiro e o grande mandamento. Jesus falou sobre isso. Ele disse: esse é o primeiro e grande mandamento. A obediência a este mandamento é a fonte para a obediência a tudo que Deus ordena. Quem errar nesse mandamento de amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todo o seu coração, vai errar absolutamente em tudo. Se falhou no primeiro e grande mandamento, falhará em tudo. Se alguém falhar nesse mandamento de amar a Deus com todo o seu ser, as demais coisas vai fracassar, não vai conseguir fazer nada. Aquele que está disposto a amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser, estará disposto a fazer absolutamente tudo aquilo que Ele ordena, estará disposto a fazer tudo. Então, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, Ele fala isso também sobre amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você... É como se Jesus falasse assim, olha, como se essa lei, a principal lei, de amar a Deus, sobretudo, e ao próximo como nós mesmos, envolve não apenas um sentimento, mas envolve as nossas forças, envolve o nosso entendimento, envolve a nossa alma. É como se ele falasse assim, olha, você não pode apenas sentir algo por mim e não mostrar isso usando as suas forças. Porque se você sentir algo por mim, você deve mostrar isso com a força. Então, irmão, então ele fala, o mandamento é simples, olha, é simples entender isso, né, irmãos? Não tem nenhum mistério. É de amar Deus com tudo. Mas antes de eu explicar, se aprofundar nesse texto, eu quero falar sobre os erros de algumas pessoas, sobre o seu entendimento de amar a Deus. Algumas pessoas, né, dizem assim, eu posso não conhecer Deus por meio da palavra, mas eu o amo, porque eu tenho um forte sentimento por Deus. Na verdade, uma pessoa que diz isso tem um certo sentimento por si próprio. Ama demais os seus sentimentos e não a palavra e não Deus. Deus não é um sentimento, Deus é um ser. E como um ser, antes de ser profundamente amado, ele precisa ser profundamente conhecido. Se alguém não conhece a Deus, se alguém não conhece a palavra de Deus, esse não ama. Por mais que tenha sentimentos muito fortes, para nada serve esses sentimentos. Nada serve. Outras dizem assim, olha, eu posso não seguir tudo que a Bíblia diz, mas eu amo. E a gente encontra isso direto aqui, né? Eu amo, posso não seguir o que a Bíblia diz, né? Eu sinto alguma coisa. Então são pessoas que estão enganadas sobre o que é amar a Deus. São pessoas que estão caminhando em direção do inferno, mas acham que... Outras falam, olha, do meu jeito, eu posso não ser totalmente crente como você é, mas do meu jeito. Mas quando você cria um jeito novo de amar a Deus, você cria um Deus novo também. Quando você cria alguma coisa na sua imaginação para amar, como se tivesse amar a Deus, você está a se amar, você está a amar aquilo que você criou, você está a amar a própria imaginação. Não é a Deus que você está a amar. Se você não conhece, se você cria um novo jeito, o Deus da Bíblia, o Deus que eu prego para vocês hoje, Ele não aceita ser amado de nenhum outro modo, senão pelo aquele modo que Ele pré-estabeleceu na sua palavra. Qualquer modo, qualquer jeito, qualquer novidade que você tem como uma forma de demonstrar amor a Deus, que não seja fundamentado nas Escrituras, é falso. Não é o Deus verdadeiro que você está a amar. Então, olha, e outros dizem ainda, né, olha, mas eu ajudo os pobres, eu mostro o meu amor a Deus amando os pobres, eu dou um monte de coisas para os pobres. Mas o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 13,
Então, só para falar para os irmãos, antes de eu continuar, a gente vai falar hoje sobre amar a Deus com o nosso ser, mas vamos focar sobre amar a Deus com o nosso entendimento. Como eu devo amar a Deus com o meu entendimento? Amém? Então, sobre essas pessoas que dizem que amam a Deus, que mostram seu amor por Deus, ajudando os pobres, como se isso fosse tudo que Deus requer do ser humano. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 3, diz assim, olha: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimados e não tivesse amor, para nada disso me aproveita. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é possível alguém fazer bem nos pobres, até entregar sua vida para ser queimado pelo próximo, pelos pobres, mas ainda assim não tem amor no coração. Você fala, se isso não é demonstração de amor, o que é demonstração de amor? Então Paulo fala isso, é possível isso. Então Bernardo, ele diz o seguinte: para que o nosso amor ao próximo seja impecável, é preciso que Deus esteja envolvido. É de fato possível amar o próximo verdadeiramente, sem amar a Deus em primeiro lugar? Ou é possível amar o próximo, não amando a Deus, não amando o próximo porque Deus ordenou? Isso é impossível. Amar a Deus, sobretudo, como o texto diz, é muito mais do que dar algo para os pobres. É dar aquilo que pertence a Ele, a sua vida, os teus sentimentos, a tua força, a tua energia. Então, nós devemos evitar medir o nosso amor a Deus. Às vezes nós medimos nosso amor a Deus pela nossa frequência no culto, medimos o nosso amor a Deus pelas coisas que fizemos aos pobres, mas isso tudo não mostra que realmente nós o amamos de todo o nosso coração. Por exemplo, para vocês, Judas tinha desejo de ajudar os pobres, mesmo sendo um desejo maligno no coração dele, ele tinha esse desejo. Ele ouvia as pregações de Jesus, todas as pregações de Jesus, ele estava presente. Então, às vezes nós também medimos o nosso amor a Deus pela boa educação que nós temos. Não faço mal ao próximo, mas isso não é demonstração de amor ao próximo. Uma pessoa, não é demonstração de amar a Deus com todo o coração, perdão. Uma pessoa bem educada pode fazer isso, ainda, mesmo não havendo um temor de Deus no seu coração. Então, ainda existe uma classe de pessoas que, como é que eu posso falar para vocês? Por exemplo, no verso 2, está escrito para a igreja, Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que os puseste à prova, e aos que se dizem apóstolos e não são, os achaste mentiroso. E tens perseverança, e pelo meu nome tens sofrido, e não desfaleceste. Então, vocês vão ver que é uma igreja, né? Não suportava falso ensino, não suportava aqueles que ensinavam coisa errada, se esforçavam para fazer um monte de coisas para Jesus Cristo, mas Jesus falou, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Mas eram coisas de alguém que ama, sofrer, suportavam coisas. Mas o coração, toda a energia daquela igreja não estava voltada para Cristo. Se Cristo não ser amado de todo o coração, ele não é amado de nenhuma forma. Essa carta aqui, Apocalipse, então imagina, se calhar, né, você nem sofre por causa do nome de Jesus, né? Você tolera alguns falsos ensinos, mas essa igreja aqui, que Cristo disse que abandonou o primeiro amor, não tolerava nada disso. Não tolerava heresia, sofria, mas vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram isso. Então, irmão, a gente vai, o meu sermão vai ter 3 tópicos, vai ter 3 tópicos, mas antes eu queria falar para os irmãos que o ser humano, sempre ele vai amar alguma coisa com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, seja ele um religioso ou não. Todo ser humano tem um Deus, seja ele religioso ou não. Aquilo que você se esforça, aquilo que você deposita toda a sua força, toda a sua alma, todo o entendimento para ter, ou para conseguir, aquilo é o seu Deus. Seja um trabalho, seja um sonho, seja alguém que você se apega tanto, aquilo é o seu Deus. Não existe ateu. Porque quando você deposita toda a sua força, toda a sua energia, quando você olha para algo e deposita toda a sua vida, você faz aquilo um Deus. Então Deus está falando assim, então o que esse intérprete da lei falou para Jesus, o que
Também está em Deuteronômio, a ordem de Deus é essa, olha, se vocês quiserem me amar, vocês devem usar tudo que está em vocês para me amarem. Então, o meu sermão vai ter 4 tópicos. O primeiro vai ser, Deus, Ele é infinitamente justo ao punir todos que não amam. O segundo vai ser, Ele continua sendo absolutamente justo em punir todos que lhe amam de modo secundário. Depois eu vou falar se você ama realmente a Deus ou as coisas que você imagina sobre Deus. Então, Deus, Ele é infinitamente justo ao punir todos que não amam. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, então Deus ordena para o seu povo o seguinte, olha, ouve, ó Israel, o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. É um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, irmãos, Deus assim ordena. Ele não pede permissão para ninguém, ele ordena. Seja você um evangélico ou não, um cristão ou não, cada dia que passa é uma oportunidade que Deus dá para você o amar. Deus te deu hoje a vida para você demonstrar isso, é amor. Quando eu falo é amar a Deus, eu não me refiro apenas em sentir alguma coisa por Ele. Eu me refiro em mostrar isso com ações, em comunhão, mostrar isso com obras. Então, pensam comigo, a criatura recebeu tudo para amar o Criador, mas resolveu se amar a si mesmo mais do que aquele que o criou. Jesus, Ele disse, olha, me amem. O próprio Deus falou isso na lei. Me amem. Os mandamentos são 2. Ama ao Senhor teu Deus e ao próximo. Mas hoje as coisas inverteram. Numa era onde as pessoas têm muito amor próprio. O texto não diz, olha, ame a Deus, o próximo, e tenha um grande amor por você. O ser humano já tem um grande amor por si próprio. As pessoas veem isso como hoje as pessoas veem isso como uma virtude, né? O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmo. Então, Deus fala, todo o teu coração deve estar voltado a mim. Se houver qualquer amor no teu coração, ainda que seja por você próprio, que é mais forte do que a mim, você desobedeceu aquilo que eu ordenei. O nosso coração, ele é como uma balança. Quando o amor próprio sobe, o amor de Deus baixa. Quando o amor pelo mundo sobe, pensa na balança de 2 pratos. Já viram, né, irmão? É assim, sempre vai estar assim. Então Deus, ele ordena isso. Se houver alguma coisa na sua vida que você deposita todo o seu coração, alma e entendimento, ainda que seja um membro da sua família, seu esposo, sua mãe, seu pai, que você tenha mais sentimento por ele do que por Jesus Cristo, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Ele diz assim, em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Deus está falando, não pode haver no teu coração absolutamente nada que disputa o teu amor por mim. Sabe, irmão, nada. Porque o pecador recebeu, a criatura recebeu vida, recebeu vida, mas resolveu viver para si e não para aquele que o criou. Recebeu cérebro, mas resolveu pensar mais em si do que naquele que o criou. Recebeu olhos, mas resolveu olhar mais para si do que naquele que o criou. Então, ao punir o pecador por falta de amor a Deus, Deus está totalmente justo. Porque eles receberam tudo para o amar. E Bernardo pergunta, de fato, por que a obra não amaria aquele que o fez? Se já recebeu dele o poder de amar, é porque não amaria com todas as suas forças, se é somente dele que recebeu todas as forças. Então, tudo provém de Deus com uma finalidade, para nos o amar. Então o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, diz assim, o que tens tu que não tenhas recebido? O que você tem que você não tenha recebido? Então, às vezes as pessoas, geralmente aqui nessa praça, né? As pessoas falam assim, olha, é injustiça Deus lançar alguém no inferno, um filho dele no inferno, esse Deus é amor,
como é que você vai conciliar um Deus que é amor com o inferno? Como é que você vai conciliar um Deus que é amor com a punição? Então, aqueles que foram lançados no inferno, não é porque faltou amor no coração de Deus para com eles. É porque faltou amor no coração da criatura para com seu Criador. O problema sempre vai estar na criatura porque Deus ordena para que possamos o amar. Então, pensa em algo. Sobre ainda aqueles que amam a Deus de modo secundário, né? O texto em que nós lemos diz, olha, é de tudo com aquilo, é com tudo aquilo que você tem que você deve me amar. Isso quebra várias possibilidades. Existem pessoas que dizem que eu não amo a Deus de todo o meu coração, mas eu amo. E existem outros que falam assim, olha, Deus está em segundo lugar. Isso é estupidez. Porque Deus, Ele nunca tem segundo lugar na vida de ninguém. Não existe nenhum ser humano nessa terra que tem poder ou capacidade de colocar Deus em segundo lugar. Nenhum. Se Deus não estiver em primeiro, Ele não estará em lugar nenhum. Quando Ele fala que é com todo seu coração que você deve amar. Então, tantos que amam a Deus e reconhecem, tantos que não amam a Deus e reconhecem que não amam, como aqueles que dizem que o amam, mas não de todo o coração, e aqui às vezes frequentam cultos, vão para algumas igrejas e são batizados, Deus estará totalmente sendo justo ao puni-los por estarem a transgredir esse mandamento. Primeiro, sendo que amar a Deus é um mandamento, aquele que não ama, ainda que ame todas as criaturas do universo, ainda assim merece ser punido por não amar o Criador. O bem que você faz à criatura não é suficiente para compensar a tua maldade por não amar de todo o teu coração o teu Criador. Ainda que o ser humano não cometesse nenhum crime diante dos olhos dos homens, ainda que ele não matasse ninguém, não usasse droga, não fizesse aquilo que aos olhos dos homens é uma maldade. Só o fato de não amar o seu Criador com toda a sua força, alma e entendimento, ele já fez o suficiente para ser punido por Deus. Porque um coração que não ama Deus, que é bom, está mostrando que é um coração mau. E como é que eu posso falar para você? E as pessoas, às vezes, para tentar compensar a maldade de não amar o Criador, eles tentam fazer um monte de bens para a criatura, oferecendo coisas, sendo educados. Isso não livra a culpa do ser humano. Então, não amar a Cristo com todo o coração é um pecado, é o pior, é o grande pecado, irmão. Então, quando a gente realmente ama a Deus com o nosso ser, a gente tem interesse pelas coisas de Deus. Onde quer que haja amor por alguém, aí vai haver interesse nas coisas que a pessoa amada ama. Não apenas interesse, vai haver fortes interesses. Se alguém não ama a santidade, aquilo que Deus revela na sua palavra, a comunhão com a igreja, as escrituras, essa pessoa mostra que não tem nenhum afeto por Deus. Porque se vocês amam alguém, a primeira coisa que vocês vão fazer é amar aquilo que a pessoa amada ama. Isso é algo que a pessoa nem precisa ser religioso para entender isso. Então, eu pergunto para você hoje que passa, que ouve a palavra, você ama Deus com todo o teu coração, como Ele ordena na palavra dEle? Você ama Deus com todo o teu coração? Você tem mais desejo por Deus do que você tem desejo por dinheiro? Você tem mais desejo por Deus do que você tem desejo por sexo, por pornografia, por droga, por bebida? O desejo por Deus no teu coração é maior do que tudo isso. É com Ele que você passa a maior parte do seu tempo. É com Ele que você exerce a maior parte da sua força. Ele é seu maior deleite. O momento mais importante e mais feliz do seu dia é aquele que você passa com Ele. Então, tudo isso vai responder se você o ama de todo o seu coração.
Não, existem pessoas que obedecem a Deus por obedecer. Não, são pessoas que não amam obedecer aquilo que Deus ordena. Obedecem apenas por medo, às vezes, de ir para o inferno. Porque eu falo para você, olha, se você realmente amasse a Cristo com todo o teu coração, com todos os teus pensamentos, o teu coração seria dele, todos os teus pensamentos estariam nele, todos os teus desejos serão por ele, todos os teus projetos estariam inclusos nele. Quando você, aquele que ama Cristo, não consegue pensar absolutamente nada que não tenha coragem de envolver Cristo. Então ele fala, quando ele fala, é com todo o coração, é com todo. O verdadeiro amor, tanto por Deus, como por alguém que nós sentimos, ele não só nos faz dar tudo o que possuímos, mas também nos faz buscar todas as coisas que possam alegrar a pessoa amada. Quando você ama alguém de verdade, o que você quer fazer? Você quer alegrar, quer conhecer, quer entender, quer se aproximar para agradar a pessoa amada. Hoje as pessoas estão nem aí se estão a agradar a Deus ou não. Elas participam num culto de domingo, leem um versículo bíblico, mas nunca se questionam, será que o dia de hoje agradou a Deus? O que eu fiz hoje tem sido... As pessoas, na verdade, irmão, até as pessoas que vêm para o culto, às vezes, vêm para aquietar a consciência. Vou confessar o pecado. Vou diminuir os meus pecados. Jesus falou isso hoje, para aquietar a consciência, mas não existe um amor genuíno por Cristo. Então, quando você ama Cristo, quando Cristo é seu, como está em Cantares, e você de Cristo, você consegue sentir o paladar que há na palavra de Cristo. Você consegue dizer, olha, Ele é totalmente desejável. As palavras de Jesus, elas são totalmente encantadoras. Quando você o ama, quando você está apaixonado por ela, elas são para o ouvido, o que o meu é para a boca. Ela é para a alma, o que o sou é para o seu. Então, como diz o John Flávio, ele dizia o seguinte, olha, Jesus Cristo é para o coração, o que é a terra, o que o sou é para a terra. Se arrancar em Cristo, se arrancar o sou da terra, só resta treva. Arrancar em Cristo no teu coração, é isso que resta. Então, se realmente Ele vive em ti, você precisa o amar com tudo aquilo que é em você. Onde quer que haja amor por Cristo, aí vai haver amor pela sua palavra, pelos seus mandamentos, vai haver amor pelos seus sacramentos, pelo seu povo, pelas suas promessas, pela sua santidade, por tudo que Ele ordena. Aquele que ama Cristo de modo parcial, não existe. Eu vou repetir, nem que eu tenha que repetir isso todo o meu sermão. Não existe um ser humano que tem competência de colocar Deus em segundo lugar. Ninguém tem competência para fazer isso. Então, aquele que ama a Deus de todo o seu coração, está sempre pronto a lhe obedecer de todo o seu coração. Sempre. Ele é como Samuel, que diz sempre, fala, Senhor, teu servo ouve, ele executa. Se vocês lerem com calma o texto em que nós lemos, você vai ver que ele deixa destacado, né? Olha, amarás o Senhor teu Deus com tudo. Com todo, absolutamente tudo. Como é que Deus deve ser amado? Como deve ser a medida do nosso amor por Deus? Então pensam em Deus. Deus, Ele é infinito. Como não podemos amar a Deus de modo infinito? Porque nós somos seres finitos. Então Ele diz, olha, me ama com tudo que você pode me amar. Me ama com tua força, me ama com teus pensamentos, com tudo. Porque se faltam desses requisitos, o seu amor por mim não é verdadeiro. Então, você tenta imaginar, né? Como é que a criatura finita, né? Tem um limite, tem um início e um fim. Vai amar um Deus infinito, vai amar o alfa e o ômega. Não importa o quanto você ama a Deus, você nunca vai lhe amar o suficiente como Ele merece ser amado, nunca. Então Ele diz, olha, deve ser com tudo. Então Ele destaca aí, Ele fala, olha, deve ser com a sua alma. Mas por que com a alma? Deve ser com a sua alma que você deve amar. Devemos amar a Deus com a alma. A alma envolve a vida do ser humano. A alma é a vida do ser humano. Então fala, você deve me amar mais do que você se ama a si mesmo. Você deve
mais do que você ama a sua própria vida, de modo que se fosse necessário, você perderia a sua vida por me amar. Isso aqui ele está falando com a alma. A alma é aquela parte do ser humano, né, que é imaterial, que dura para sempre, que não tem um fim, não tem uma aniquilação. Então ele vai falar, olha, o teu amor por mim deve ser assim, como a alma é, sem início e sem fim, deve ser para sempre. Não pode ser algo que começa e acaba. A alma é o centro das emoções. Na alma você vai encontrar os desejos, as vontades. Então, ele está falando, me ama com todas as suas vontades, com todos os seus desejos, com todos os teus prazeres. Me ama a ponto de não haver nenhum desejo no teu coração que seja mais forte do que o teu desejo por mim. Isso que ele está ordenando. Ainda fala, olha, me ama com sua força. Está falando, olha, quando você me ama com a força, você vai estar disposto a se sacrificar, usar a tua força para se sacrificar, para mostrar isso em obras. Tudo bem, você pode passar no primeiro teste, falar, não, eu sinto alguma coisa, eu amo Deus com a minha alma, mas quando você chegar na força, de amar a Deus com força, você vai ter que executar obras, mostrar isso em obras, com frutos. José, quando fugiu da mulher de Potifar, ele estava a mostrar o seu amor por Deus com obras, ele fugiu, ele se movimentou. O amor a Deus sempre vai nos fazer isso, sempre. Então, quando ele fala para amar a Deus com obra, ele está falando, você deve amar a Deus e usar a tua força para fugir do pecado. A única forma que você tem de mostrar o seu amor por Deus é usando toda a força que você tem para fugir do pecado. Que vocês saibam, meus irmãos, que o Deus que vocês querem amar ou amam, Ele odeia o pecado. O primeiro sinal de alguém que está amando a Deus com todo o seu coração é o ódio pelo pecado. Não apenas o afastamento, não, é o ódio, é o nojo, é o desprezo. Aquele que ama a Deus vai odiar o que Deus odeia. Vai amar o que Ele ama, sempre. Se você não tem usado as tuas forças para fugir do pecado, dos amigos, para evitar ir nos prostíbulos, para usar droga, bebida, para entrar em sites ilícitos, isso exige força. Se você não tem usado isso, você não tem amado a Deus com tua força. Ainda que você fale, eu sinto alguma coisa, não importa, os que estão no inferno também sentiram alguma coisa, mas ainda estão no inferno, porque não exerceram força, não mostraram o seu amor usando força. Então ele diz mais aqui, olha, antes de eu prosseguir no próximo ponto, se muitos dos que me ouvem hoje aqui usassem a força que usam para amar a Deus nos seus trabalhos, vou usar o mesmo esforço que eu uso para amar a Deus no meu lugar de trabalho, eu creio que muitos serão demitidos dos trabalhos, por ser uma força vazia, fraca, sem sacrifício. Então, e em Deuteronômio, né, irmãos, a Bíblia fala, Jesus falou assim, olha, para amar Ele com a força. Deus falou para amar a Deus a Ele com a força, com o coração e com a alma. Mas o Senhor Jesus Cristo ainda acrescentou, em Mateus, em Lucas, ainda acrescentou, falou, olha, você precisa me amar com o teu entendimento. Às vezes, irmãos, por causa da ignorância, as pessoas acham que ter fé é ser ignorante, é não usar o cérebro. Mas Deus ordena e fala, você precisa me amar com o teu intelecto. Você precisa me amar com a tua imaginação, com a tua razão, com todas as tuas faculdades mentais. Elas devem se prostrar para me amar. Você precisa me amar dentro de você. Então ele vai falar isso, olha, é comum, irmãos, a gente vê pessoas dizendo, olha, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu coração, eu te amo com toda a minha alma, mas não é comum a gente ver e falar, eu amo você com todo o meu entendimento. Não é comum, quase que a gente não vê isso. Então, e é aí onde Deus fala, olha, é aí onde você precisa me amar. É aí porque você precisa me entender, porque quando você entende aquilo que você ama com mais prazer. Você consegue explicar o que você ama, você consegue dar testemunho e falar daquilo que você ama. Ele disse, olha, ele diz assim, olha, me ame com tudo aquilo que você sabe, irmão, tudo.
seja, o entendimento, ele fala com todo o teu, com o teu entendimento, seja ele pouco ou muito. Ele não especificou apenas sendo um entendimento religioso. Fala, me ame com tudo que você sabe, no teu local de trabalho, aquilo que você entende. Me ame com tudo, seja algo científico, seja numa faculdade. Você precisa me amar com aquilo que você sabe. Você deve usar aquilo para minha glória. Então, quando falamos de entendimento, estamos a falar da nossa mente. Então, olha, você precisa me amar de tal modo que você não vai tolerar nenhum pecado, nem sequer os pecados da mente. Porque você me ama com ela. Você mostra isso por mim na mente. Sabe, irmão? Não é fácil evitar os pecados da mente. Mas é aí onde o nosso amor por Deus é medido. Quando você está num lugar público, cobiçar. Você tem vergonha de cobiçar em público? Às vezes passa alguém com uma roupa pecaminosa, né? Você tem vergonha de olhar, mas às vezes, mesmo você não olhando, às vezes você está cometendo o pecado aonde? Na mente. Então é aí onde Deus ordena que você o ame. Então, pensam comigo, meus queridos. Aqueles que muito amam a Deus vão usar as suas forças para procurar entendê-lo. Porque é difícil, olha, é complicado amar algo que você não entende. As pessoas, adquirem uma certa estupidez de que falam que a fé é algo irracional, não querem entender Deus. Então, ele fala, me ama com aquilo que você sabe, você precisa me entender. Por que as pessoas deixam de ler a Bíblia, por exemplo? Ah, eu não entendo. Não é porque você não entende. É porque você não ama. Porque aquele que ama tem prazer de entender. Aquele que ama se esforça para entender a pessoa amada. Vocês já pensaram? Tem mais mulheres do que homens, né? Vocês vão casar com um homem que não te entende. Você não vai ter prazer de se relacionar com alguém que não te entende. E as pessoas acham que é possível se relacionar com Deus não entendendo a Deus. Isso não é possível. Não é, irmão. Então, pensa em algo, né? Quando você entende que Deus é um Deus que tem prazer em ser entendido, você terá prazer em ler a sua palavra, porque é Ele que ordena que lhe amamos com o nosso saber, com o nosso... Eu vou dar um exemplo para vocês. Lendo a palavra de Deus, você vai entender que Deus, Ele é um Deus infinito, e que por nós sermos seres finitos, nunca o amaremos como Ele merece ser amado. Então, isso vai produzir em nosso coração tanta tristeza, porque você fala, como é possível Ele me ama tanto, mas eu não consigo retribuir isso por Ele. Isso vai te impulsionar a fazer coisas para Ele, para mostrar o teu amor por Ele, porque você entende que não importa aquilo que você fazer, você nunca vai amar a Ele mais do que Ele ama você. Isso vai produzir em você uma tristeza santa. Mesmo não conseguindo amar a Deus como Ele merece ser amado, você vai se esforçar para mostrar isso, mesmo sendo impossível. Porque é necessário que você entenda primeiro quem é o Deus que você está se relacionar. Como amar esse Deus? Então, aquele que usa o seu entendimento para amar a Deus, ele será sempre constrangido a amar a Deus, sempre. Porque vai entender. Quanto mais, vou dar um exemplo para você, irmão. Ao entender, ao usarmos o nosso cérebro para entender o quanto Deus nos ama, aquilo vai nos levar a amá-lo ainda mais. Não por uma necessidade forçada, mas pela necessidade do amor, pelo entendimento. Quanto mais se entende a Deus, mais Ele é amado. Porque, olha, eu fico triste hoje, as pessoas são ignorantes. As pessoas hoje falam, não entendem nada, as pessoas vão para o culto, não entendem. Isso é falta de amor. Isso não é que a pessoa não entende, ela não tem amor. Então, irmão, o Thomas Brooke, ele dizia o seguinte: aquele que ama Cristo chora por não amar mais do que já tem amado. Ele diz isso. Havia um certo pregador, o nome dele é um pouquinho difícil de pronunciar, tá bom? Ele chama-se o Sr. West. Ele era um ministro puritano e
às vezes quando ele pregava, ele chorava muito depois de pregar. Chorava muito. Uma vez ele foi inquirido: por que ele chorava? Por que você chora quando você termina de pregar? Sempre. Eu choro porque eu não consigo ter mais amor por Cristo. Eu não consigo amar a Cristo como Ele merece ser amado. Então ele chora. Mas você vai ver a vida daquele pregador, é uma vida santa. Mas por ele entender que Deus é infinito, ele vai entender que não importa o quanto ele o ama, ele ainda não ama como deveria amar. E David Brahem, ele vai falar o seguinte: olha, Deus seria infinitamente santo se nos lançasse no inferno hoje por não amar como ele deveria ser amado. Isso é suficiente, porque, como os puritanos diziam, eles diziam o seguinte: olha, os que amam verdadeiramente a Cristo jamais conseguem subir o alto bastante em seu amor por Cristo. Eles consideram um pequeno amor como se não fosse amor, e um grande amor como pequeno, e um forte amor como fraco, e que o mais alto amor está infinitamente baixo da dignidade e da beleza que é em Cristo Jesus. Olha, aquele que ama verdadeiramente a Deus vê o seu pequeno amor como se não fosse amor, vê o seu forte amor como se fosse fraco, por entender quem é Deus, quem é o Senhor. Então, olha, irmão, aqueles que entendem que Deus lhes ama mais do que eles se amam a si mesmos, eles vão amar a Deus mais do que eles se amam a si mesmos. Isso requer entendimento, irmão. Isso requer estudo. Isso requer você usar o teu intelecto para entender esse Deus. Quando você entende que o amor de Deus por você, você vai entender que tudo que Ele ordena para você são ordenanças de amor. Por mais amargas que parecem ser aos nossos olhos, você vai conseguir encontrar doçura naquilo. Você vai conseguir sentir prazer naquilo, porque você entende que Deus é amor, que tudo que Ele ordena é para o seu bem. Isso requer entendimento. Às vezes ele fala assim: me ame com o seu intelecto, com cada pensamento, com cada ideia, com tudo. Porque se você conseguir me amar com o teu entendimento, você vai conseguir me amar com as tuas ações. Se você conseguir me amar com tudo que está em você, você vai ter prazer em me conhecer. Porque a pessoa que ama Cristo vai ter prazer em conhecê-lo, e quando conhecê-lo, vai ter prazer de amá-lo ainda mais. Na lei de Moisés, na lei, era exigido apenas amar com a força, com a alma e com o coração. E Jesus falou: olha, vocês precisam amar também com conhecimento. Então, o conhecimento sobre Cristo e o verdadeiro amor por Ele são inseparáveis. Impossível amar a Cristo e não ser movido a buscar conhecimento sobre a pessoa amada. Não, o conhecimento sobre Cristo e o amor por Cristo são como as asas de um pássaro. Eles estão sempre juntos. Sim, não pode haver uma e faltar outra. Não pode, irmão. Então, se você amasse a Deus com todo o seu coração, eu vou repetir, você procuraria lhe entender com todo o seu coração. Se você lhe amasse com todo o seu coração, você procuraria lhe obedecer com todo o seu coração. Você usaria toda a sua força para buscar esse entendimento. Por que eu vou me relacionar com alguém que eu não entendo? Então, o John Piper, ele diz assim: amar a Deus com todo o entendimento, isso inclui duas coisas. A primeira, significa que você deve amar a Deus intensivamente. Isso significa que isso engloba toda a área da sua vida, todos os teus pensamentos, tudo aquilo, todos os projetos que você tem. Engloba tudo. Ele fala aí intensivamente. Ele fala intensivamente, ele diz aí, é com todas as tuas forças, com toda a sua mente, tudo. Todas as áreas e com toda a sua força, com tudo. Nós, irmãos, nós estamos acostumados a entender o uso da mente para coisas específicas, né, irmão? Para o estudo da faculdade, para trabalho, para um monte de projeto, mas nunca para amar a Deus, nunca. Então, vocês pensam comigo, né, irmão? Aí tem o pai. Pai não proíbe a criança aí tem prazer de ensinar seu filho inglês, as outras línguas, vai na escola, mas
ele tem fé que o filho vai entender aquilo que ele aprende na escola, né? Mas quando se fala de vir para o culto, ouvir uma pregação às vezes de 40 a 1 hora, não, ele não vai entender. Ele vai falar, caramba, hein? Os próprios pais impedem os filhos a amar a Deus com entendimento. Ele fala que ele não vai entender. Vocês conseguem perceber isso? Que esse é um mecanismo que o inimigo usa para não desenvolver o nosso amor por Cristo. Não, ele tem fé que o filho vai aprender inglês. Uma criança de 5 anos, 6, aprende inglês rápido. É uma língua que não é uma língua dele, mas o português, o português que é a palavra dele, não vai entender. Vocês conseguem ver? Não, porque nós estamos acostumados a usar a mente para tudo, menos para amar a Deus. Então, irmãos, não pode dizer que ama muito ao Senhor aquele que não tem prazer de lhe entender muito, aquele que não busca compreendê-lo, porque se vocês forem e ler em Jeremias, no capítulo número 9, se vocês puderem me acompanhar, né? Para vocês não ficarem tristes, Jeremias 9, capítulo número 23, assim. Jeremias 9, 23. Eu vou ler, tá bom? Você que não achou, pode deixar anotado aí, para verificar em casa, tá bom? Diz assim, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloria nisto. Em quê? Em quê, irmãos? Amém? Ele fala que aquele que se gloriar, na minha tradução diz, ele deve gloriar-se em me conhecer, em me entender. Alguns absurdos, né? Você não pode tentar entender Deus, você não... Mas o profeta diz, olha, você deve entender. O próprio Deus fala, se você fosse gloriar em algo, deve ser nisso, em me entender. Isso deve trazer em nosso coração glória. Então, aqueles que não se esforçam para entender a Deus, mostram que não estão o amar como Ele ordena que deve ser amado. Antes de entender a sua esposa, antes de entender o seu marido, antes de você entender qualquer coisa na faculdade, no trabalho, a tua prioridade nessa vida é entender a Deus e aquilo que Ele ordena. Se você falhar nisso, se houver alguma coisa que você entende nessa vida mais do que você entende as coisas de Deus, você não está a amá-lo com todo o seu coração, como Ele ordena que deve ser amado. Todas as coisas, tem as coisas que você pensa que serem mínimas. Quando nós amamos a Deus, irmão, ou melhor, quando nós entendemos Deus, por meio da Sua palavra, a gente vai tirar da nossa cabeça uma ideia mundana que as pessoas têm hoje. Ontem eu estava conversando com um rapaz aqui atrás, ele me disse, olha, eu estou a me prostituir por necessidade. E Deus vai entender. Quando você entende Deus, quando você entende o que Ele ordena, você vai entender que Ele jamais vai te entender você cometendo pecado. A falta de entendimento sobre o caráter de Deus vai ter da tua cabeça a ideia mundana de que Ele é capaz de punir o pecado de todos, menos de você que está cometendo por uma necessidade. Não existe bons motivos para cometer um pecado. O motivo deixa de ser bom quando você executa ele. Não existe. Eu falei aqui para os irmãos algumas vezes que aqueles que pecam por bons motivos pecam 2 vezes. Primeiro porque pecaram, depois porque acharam que existem bons motivos para se cometer um pecado. Isso por falta de entendimento que as pessoas cometem esse pecado. Você que me ouve, está nessa praça, em algum lugar daqui, você que está próximo aqui, Deus nunca vai entender o teu pecado. O texto não manda Deus nos entender, é você que deve entender Deus. É você que deve entender a sua palavra. Deus não é o teu servo, nós é que devemos lhe servir. A nossa mente, a nossa força, a nossa energia devem se prostrar para entender esse Deus, para adorá-lo com todo o nosso ser. Então, as pessoas falam, Deus entende, eu vendo drogas por necessidade. Não. O Deus
que entende é o Deus da tua imaginação. O Deus que você criou, que formulou na sua cabeça. O Deus que eu prego não entende o pecado. Ele apresenta o arrependimento para você hoje. Ele deu vida para você hoje, para você se arrepender do pecado que você cometeu. Não é porque você é mais perto que os outros que morreram, não. Ele te deu hoje para se arrepender. É uma nova oportunidade que Ele deu para você se arrepender. Então, Deus não pode levar no céu nenhum ser humano que não o amou, que não entendeu nessa terra de todo o seu coração. Aqueles que não amam Deus de todo o seu coração aqui nessa terra, não lhe amarão em lugar nenhum. Existe um medidor, antes de eu prosseguir, vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele vai falar assim, Colossenses 1:21. Quero que enquanto eu pregava, alguns irmãos pensaram nesse texto, né? O apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 1:21, diz assim: a vós também, que outrora, outro tempo, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então, Paulo está falando aqui, existem pessoas que, nós crentes, antes éramos inimigos do entendimento de Deus. Odiávamos a Deus aonde? No nosso entendimento. Então, nós passamos lá, nós que odiávamos a Deus no nosso entendimento, não nos esforçamos para amá-lo com o mesmo entendimento. Então, e Cristo diz, ame-o com seu entendimento. O apóstolo Paulo nos incita a usar a mente e o entendimento, não só para amar a Deus, mas para orar, para fazer aquilo que Ele ordena. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no quê? No entendimento. Mas sejam meninos na quê? Na malícia. Contudo, no entendimento, sejam que adultos, sejam maduros no vosso entendimento. Paulo, mas em Coríntios, no capítulo 14, verso 15, diz assim, olha, que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Então, usar a nossa mente para amar a Deus. O teu entendimento sobre Deus deve ceder tudo nesse mundo. Então, irmão, antes de eu terminar, eu quero falar sobre, concluir, né? Uma aplicação prática para medir o nosso amor por Cristo. É o amor pela palavra de Cristo. Se você não ama a palavra de Deus, não importa o quão fortes são teus sentimentos, eles são desnecessários. O maior medidor do nosso amor por Cristo é a obediência à palavra. Eu vou repetir, não mede o teu amor por Cristo por aquilo que você sente, não. Mas mede pela tua obediência àquilo que Ele ordena nas Escrituras. Não siga o teu coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Às vezes, quando eu prego aqui nessa praça, quando eu evangelizo, as pessoas às vezes se gabam dos seus corações. São escravos da bebida, das drogas, da prostituição. E dizem, quando eu quiser, eu vou abandonar essa vida. Mas nem mentira. Porque são pessoas que tentaram abandonar, mas não conseguiram. Eu falo isso, você já tentou, você não conseguiu. O teu entendimento está escravo, escravizado. Você precisa ser liberto, conhecer a verdade, a palavra de Deus. Então, em João no capítulo 14, diz assim, no verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15, não é os teus sentimentos, não é a tua frequência no culto, não é a tua posição que você exerce na igreja onde você frequenta, não é a tua oferta, não. É a tua guarda dos mandamentos, é o teu prazer em você guardar os mandamentos de Deus, guardar com alegria, com prazer. Quantas pessoas conseguem guardar mais riquezas do que a palavra de Deus no coração? Nunca vimos nenhum homem que esqueceu o valor que tem no banco, mas quantas pessoas esquecem até da pregação que ouviram na semana passada? Por quê? Eles não conseguem amar. Quando você ama, é impossível esquecer de quem nós amamos. Impossível. Olha, é difícil ficar mais de 1 hora ou 2, ficar sem pensar na pessoa amada. Você realmente amasse a palavra de Deus com todo o seu coração, você jamais se esqueceria dela. Jamais. Então, no capítulo 21 de João, no capítulo 14, no verso 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tudo se resume nisso, em guardar, em obedecer. Versículo 24 diz assim, quem me ama, não guardará, diz assim, quem não me ama, não guardará minhas palavras. Se você não guarda as palavras de Deus, você não ama. Não importa quão forte são os teus sentimentos, você não ama a Deus. Às vezes você me ouve aqui, deixou de ouvir a palavra de Deus, se gaba por ajudar o próximo que ama a Deus. Se você não ouve a palavra, se você não guarda a palavra, você não ama a Deus. Então, os homens, irmãos, eles sempre guardam com mais segurança aquilo que eles acreditam ter mais valor na sua vida.
Por que nós guardamos os dinheiros no banco? Porque é algo que nós vemos que tem valor para nós. Por que você não consegue preservar a palavra no teu coração com uma força maior do que nós guardamos as riquezas desse mundo? Então, irmão, eu vou perguntar algo para você antes de eu encerrar, irmão. Você ama amar a Deus ou apenas ama porque Ele ordena? Quando se ama algo, o que fazemos será sempre prazeroso. Nós não somos esforçados para estar com as pessoas amadas. Muito pelo contrário, nós vamos atrás. Nós temos prazer. Quantas pessoas precisam ser esforçadas para participar do culto, para ler a palavra de Deus? Você nunca vai ficar sem prazer. Nunca vai ficar cansado, sem ânimo de estar com alguém que você ama. Muito pelo contrário, você se sentirá rejeitado quando a pessoa amada não quer estar com você. Então, irmão, existem vários textos, por exemplo, o salmista diz assim, Salmo 119, verso 24: os teus testemunhos são meu prazer e são meus conselheiros. Agora, aquilo que você deseja fazer com todo o seu coração não é realização árdua. Aquilo que você faz com amor não é algo difícil, não é algo amargo. O salmista está dizendo, olha, os teus testemunhos são o meu prazer. Tu tem prazer em ouvir os testemunhos, a palavra de Deus. Então, no Salmo 119, verso 35, diz assim, olha, faz-me andar pela vereda dos teus mandamentos, porque nele me comprazo, porque nos teus mandamentos eu me alegro, eu tenho prazer. Salmo 119, verso 92, se a tua lei não for meu deleite, então estaria perdido na minha angústia. Então, você vê que o salmista está declarando o seu amor por Deus, amando a palavra. Aqueles que não amam a palavra mostram que não têm o mesmo afeto pelo seu autor. Aqueles que têm muito amor por Deus terão muito amor por ler aquilo que Ele ordena na sua palavra. É como se você falasse, olha, eu preciso conhecer, eu preciso ler sobre aquele a quem a minha alma ama. Então, irmão, se você amasse a Deus com tudo que é em você, se calhar você tem uma Bíblia, deixa o Salmo aberto, o Salmo 90 aberto, isso é uma demonstração que o teu coração está fechado. Porque se o teu coração tivesse aberto para Deus, o livro dele estaria aberto com frequência diante dos teus olhos. Você leria sempre, você teria prazer, como o salmista diz. Tenho prazer na lei do Senhor, dia e quê? Dia e noite, irmão. Então, eu vou encerrar, irmão. Vou falar para vocês. Às vezes eu falo que eu vou encerrar, mas eu não vou encerrar, irmãos. Os irmãos já sabem, isso purificasse 1 hora. Os irmãos já sabem, eu falo vou encerrar, mas eu fico aqui, irmão. Então, nós, irmãos, nós nunca vimos um marinheiro sem prazer em sua bússola para ver se está navegando na direção certa. Nunca vimos um viajante sem prazer em consultar o seu mapa para ver se está na direção certa. Nunca vimos um soldado em combate sem prazer na sua arma. Mas vimos que eles estão sem prazer nas Escrituras. Se realmente você tivesse a usar a palavra de Deus como uma bússola para ti, como uma arma para ti, você jamais se afastaria dela. Você pegaria nela como teu maior deleito. Então, Bernardo de Claraval, ele pergunta assim, o que daria eu, portanto, ao Senhor por tudo o que tem feito, por tudo isto? A razão e a justiça obrigam-me apressadamente a me doar por inteiro para aquele a quem recebi tudo e de consagrar todo o meu ser a amá-lo. Então ele fala aqui, a razão me obriga a isso, a entregar tudo, porque não há nada, absolutamente nada que você quer dar para Deus que já não pertence a Ele, mas ainda assim Ele requer de você como se fosse seu. Tudo que nós recebemos pertence a Ele, irmão. Amém, irmãos? Então o salmista diz, bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Então, qual a recompensa de amar a Deus, irmão? Deus é a maior recompensa que nós podemos receber dele. E Bernardo diz, se nós devemos amar a Deus, sem nos preocupar com recompensa, ainda assim somos recompensados por ter amado Ele, por tê-lo amado. Aquele que ama a Deus, por Ele ser bom, mesmo não vendo bondade, aquele ama a Deus por quem Deus é, não apenas por aquilo que Ele faz. Amém, irmãos? Ame a Deus com tudo.
Felizes são aqueles que depositam amor naquele que jamais se ausentará deles. Que amor nas pessoas e elas vão embora, né? Quantas vezes nos decepcionamos com isso? Mas se você depositar fé em Jesus Cristo, jamais você vai se decepcionar. Ele nunca vai. Ele diz que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está em você. Aquele que ama a Deus de verdade prefere dar do que receber, porque sabe que recebeu tudo e jamais vai dar mais do que tem recebido. Então, eu convido você, seja você cristão ou não, a amar o teu Criador. Não existe nada pior do que viver sem ter amor por aquele que te criou. Nada. É um sinal de maldade, é a principal evidência de maldade. Mas não apenas amá-lo, mas amá-lo com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que é em você. Provando isso com obras. Amém? Vamos orar, irmãos.